comprovadamente, foi preso por isso. 3 instâncias condenaram ele. Pegaram ele, fizeram um marabalismo político ali pra soltar o cara e pra colocar contra o Bolsonaro. Enquanto eles fizeram isso, eles começaram a censurar a galera pra caralho. Agora, quando essa pessoa que sofreu toda essa pressão institucional, os bolsonaristas que eles sofreram, quando eles perdem, vendo o STF fazendo o que está fazendo... Pressão? Você está dizendo o quê? Que essas pessoas que estão na rua aí... Foram perseguidas. Calma, Monark, pelo amor de Deus. Eu conheço um monte de gente que tá nessa loucura e que não foi perseguida coisa nenhuma. Elas têm 10 seguidores no Twitter. Quantos influenciadores petistas foram censurados? Aí você tá falando de outra coisa. Eu só tô dizendo que as pessoas que estão... Não. Os bolsonaristas foram perseguidos pela mídia durante 4 anos e foram perseguidos pelo judiciário também durante 4 anos. Tem cara que fugiu do Brasil, tem deputado que quase foi preso por 10 anos, tem jornalista que foi preso 3 vezes e ficou paraplégico na cadeia. Então, eles foram perseguidos sim, não dá pra ignorar essa realidade. Não tô ignorando. Parece, cara, que você tá querendo ignorar. Não, eu não tô querendo ignorar, eu só tô querendo... É por isso que eles estão na rua pedindo intervenção militar, porque estão no circo. Não, os influenciadores não estão na rua pedindo intervenção, eles estão nos Estados Unidos, moram na Flórida. Mas as pessoas que seguem esses influenciadores... entendeu? Eles estão vendo. Os caras estão na Flórida, os caras estão vivendo bem. O povo que tá na rua é outra parada. Mas você não concorda comigo que eles têm motivos pra achar que o sistema é uma piada e também pra achar que teve fraude? Quando que você não teve motivo pra achar que o sistema é uma piada? Tudo bem, mas eles estão acordando agora, e eles estão putos, mano. Não, eles estão acordando agora, nós acabamos de falar das manifestações de 2013, que não era o quê? Não era o mesmo grupo de pessoas. A manifestação de 2013... Como é que você sabe que não é o mesmo grupo de pessoas? Porque você vê no bolsonarista tem uma coisa que me incomoda muito, que é todo mundo vestindo a porra da camiseta amarela. Mas isso aí tudo bem, isso aí é uma coisa que foi institucionalizada no impeachment. Tudo bem, mas só que Nem foi agora. Concordo, tá? Mas é que eu não gosto quando o povo se apresenta em público uniformizado. Eu não gosto disso, porque passa um sentimento de manada um sentimento de um culto que está acontecendo e não tanto cidadãos que são ativistas, engajados e que sabem o que está acontecendo. Mas é um culto. Então, isso me incomoda, Pois é. Mas não dá para falar que essas pessoas não têm motivos para olhar para o sistema e olhar como foi feito Você acha que tem motivo? Achar que foi sujo, foi sujo. Eu vi um videozinho de uma mulher enrolada numa bandeira do Brasil e com uma plaquinha de salve e tal, e chorando assim na porta de um quartel. Eu vi vídeo de gente orando, evangélicos. Esse povo eu conheço bem, hein? Esse povo eu conheço bem. Orando, com a mão na parede do quartel, pedindo, né, que os militares saíssem de lá. Você tá dizendo pra mim que isso é normal? Eu não tô falando que isso é normal. Essas pessoas estão loucas, Eu tô moleque. falando que elas têm motivos pra ficar loucas. Sim, o motivo que elas têm pra ficar loucas é ter mergulhado 4 anos na Jovem Pan. É isso, esse é o motivo. Então, um Supremo que ignora a Constituição, um bandido que é solto só pra ganhar a eleição numa eleição totalmente suja, mas com esse, censura, mas, Monark, cara. Isso não tem nenhum peso, não é possível que não tenha nenhum peso. Tem um peso. E eu tô falando o que eu quero fazer você entender não é Jovem Pan. é que esse... A Jovem Pan, ela tá atendendo um público que existe. Sim, mas eu tô dizendo a você que é o seguinte, esse problema, você tá vendo só o final do problema. Você tá vendo como se... Pra você, parece que o problema começou agora. Entendeu? Que o STF começou a fazer o que ele tá fazendo agora e que, assim, o Bolsonaro é uma vítima e os... Não, isso é velho. A vítima é a gente, pô. É a gente que tá perdendo nossos direitos. Eu perdi meu direito, parcialmente, o meu direito de me expressar no YouTube. É. E isso é coisa de ditadura. Ou não é? Claro que é. Então, pô, como que eu não vou ficar preocupado? Agora, vamos lá. E como que eu não vou falar que essas pessoas que estão na rua, elas têm motivos pra estarem desesperadas, sim? Sim, pra pedir uma outra ditadura. Eu tô desesperado. Tá, elas têm o direito de pedir uma outra ditadura. Elas têm, tudo bem. Não, elas têm. Eu não quero uma ditadura, eu não quero uma intervenção militar. Mas eu quero uma solução pra esse impasse institucional. Eu quero que o STF pare de ignorar a Constituição, se recue e vire uma corte
como eles deveriam ser, igual lá nos Estados Unidos, que todos os membros do Supremo ficam quietinhos e eles só decidem as coisas sobre a Constituição de uma maneira técnica e objetiva, sem politicagem. Não manda soltar o presidente, não manda prender presidente. Cara, eu vi o judiciário mexendo na safra em Minas Gerais, dizendo quando que o fazendeiro tinha que colher ou não a parada. O judiciário tá, Tudo bem, mas tá a gente mandando no vive... país. Então, a gente tem que resolver isso. Tudo E bem, a mas gente não ué. vai resolver isso falando que o Bolsonaro é um merda. Mas Porque ele não é um porque ele merda, já Monark, perdeu. ele é muito mais do que isso. Mas ele já perdeu isso. Não interessa que ele perdeu agora. Não interessa? Não, agora não. Por quê? Porque você não falou, vai passar a eleição, todo mundo vai pra casa e tal. Mas não foi isso que aconteceu. Sim, só que, tipo, a gente não vai combater... Isso que tá acontecendo hoje, Monark, é culpa também do Bolsonaro. Tudo bem. Também. Não adianta falar, ele já perdeu. Não, ele não é não. Isso que tá acontecendo agora no país, essa desgraceira que a gente tá vendo aí, esse monte de gente acampada em porta de quartel, parecendo uns idiotas, isso é culpa do Bolsonaro também. Claro, eu não discordo disso. E não é só isso porque ele é bobo, porque ele é o idiota. Não, é isso porque ele agiu criminosamente durante os 4 anos que ele foi presidente do país. Qual crime? Esse Qual crime caos que ele institucional, cometeu? esse caos institucional também foi provocado por ele. Entendeu? Tá, E, assim, cara, eu ele não discordo que o Bolsonaro é politicamente ruim e tal. não é só cara. isso. Esse é o problema. Ele é um monstro, então. Ele é Não, o, a ele é o questão é assim, Satanás. o Alexandre de Moraes é um monstro. Se o Bolsonaro morrer amanhã, vai melhorar o Brasil do nada? A Não, gente mas vai é- virar então, uma o problema é que república você tá- liberal da Suécia? O problema é que você tá... Então, o problema é que você não consegue colocar o mesmo peso de indignação nas duas coisas que são igualmente problemáticas. Então, entende? é que o Bolsonaro nunca me calou. Pois E é. quem me calou foi o Supremo. Pois é, mas Se você leva um soco o na Danilo cara, você vai Gentili ficar- foi calado. E ele tá puto, e ele tem razão de estar puto. E toda vez Então que por ele que falou... que você toda vez que que não ele foi falou- calado pelo Bolsonaro, você acha que isso é menos grave? Tem gente que você conhece que foi calada pelo Bolsonaro. Eu acho que censura é grave de todas as formas. Entendeu? Então Só não que- é só porque ele é fraco, Não, não é mas só é que o porque ele é Bolsonaro, bobo. ele tá ali com uma... No máximo uma sniper, tá ligado? Calando uma pessoa ou não. E ele tem... Eu já critiquei o Bolsonaro sobre liberdade de expressão infinitas vezes. Você tá me tratando como se eu fosse um gado bolsonarista Não, também. o que eu tô dizendo é que você não consegue colocar o peso necessário nas duas coisas. Por quê? Porque você está sendo afetado diretamente pelo, digamos assim, pelo outro lado da discussão. Mas é que eu não vejo ninguém falando do STF. Eu vejo só a galera... Tipo, isso você vai ter que concordar comigo. Tem muito mais indignação popular nas redes e não sei o quê, falando mal do Bolsonaro ou do Lula, do que tem do STF. Os petistas e os esquerdistas, eles apoiam a censura. Eles apoiam a censura, Paulo. Eles acham isso ótimo, eles aplaudem, eles olham pra mim Você e acha pra que o todo mundo e falam bolsonarista que não foi quer... bem feito. Você acha que o bolsonarista não apoia a censura também? Bom, como tá acontecendo com eles não estão apoiando, não. Não, você acha que se você chegar pra um bolsonarista desse que tá na porta do quartel, Mas por que, falar a pra gente ele não assim, consegue ó, fugir dessa discussão Bolsonaro? Por que, que eu não consigo... Por que, que a gente não consegue pensar num jeito Porque eu de tô resolver a solução Porque, STF? porque você que acha que o problema é só o STF, não é. Mas quem tá calando, censurando todo mundo institucionalmente, ignorando a Constituição, é o STF. Tipo, o Bolsonaro pode ser ruim, mas a infração do STF, na minha visão, é muito pior do que qualquer coisa que o Bolsonaro tenha feito. Pois é, então. Esse é o problema. Mas é que isso é verdade. Não é eu que tô iludido. Não é. Por causa de estar apanhando. A verdade é essa. Quando você tem uma instituição que descumpre o que está escrito, uma corte que descumpre o que está na Constituição... E o Bolsonaro não fez isso também? Qual ele... Vou dar- qual vou- por qual exemplo. vez ele descumpriu a Constituição? Por exemplo, Ah. ele subir num caminhão na Paulista e falar: eu não vou mais obedecer aquilo que o STF falar pra eu fazer. Bom, ele falar não é desobedecer a Constituição. Agora, ele não cumprir o que o STF falou, aí sim é desobedecer a Constituição. Em teoria, ele tem o direito de falar o que ele quiser. Agora, fazer seria o crime. E ele sempre respeitou as decisões do STF. E olha lá, eu digo pra você, do jeito que eles estão tratando a corte, eu acho que logo, logo, a polícia e as pessoas vão estar moralmente justificáveis em desrespeitar uma decisão do STF. Porque as decisões que ele está tomando são ilegais. Se isso estivesse acontecendo em um país sério, cara, seria uma crise, assim, gigantesca. Se tivesse acontecido nos Estados Unidos, seria uma crise global. Sim, se tivesse acontecido do Bolsonaro, de um presidente num país sério ser eleito,
e no dia seguinte ele falar assim, ó, eu deveria ter sido eleito no primeiro turno, então porque essas urnas têm fraude, seria um problema muito grave. Parecidas, né? E não deu problema. Inclusive, o Trump contesta as eleições até hoje lá nos Estados Unidos. E tá lá, perdeu. Sim. Né? Perdeu também. Perdeu por um, né? Pelo amor de Deus. Porque, perdeu por uma margem pequena, mas perdeu. Não, então, e pra um cara que, pô, todo mundo sabe que não tinha, né? E que tá fazendo merda pra caralho agora. Pois é. Né? O mundo Então, tá assim, quase indo pra veja, terceira guerra. Yeah.